Eu quero saudá-lo em nome de Jesus e desejar um dia abençoado. Ao mesmo tempo, quero deixar uma palavra para a sua reflexão no Salmo de número 81. Este salmo, ele é dos filhos de Asaf. Quem é Asaf? Asaf foi um homem usado por Deus da tribo de Levi. Ele era um levita, portanto, responsável pelo louvor na casa de Deus. Basicamente foi o rei Davi que o conduziu a essa posição e os seus filhos depois continuaram. Você vai ver os filhos de Asaf já no reinado de Salomão atuando e regendo o louvor na casa do Senhor. E é dessa família que vem o Salmo de número 81. Quando a gente estuda o Salmo 81, a gente pode fazer uma divisão simples desse livro, ou melhor, desse salmo. Eu posso dizer que do versículo 1 ao versículo 5, nós temos o convite à adoração. Nos versículos 6 e 7, nós temos um convite a olhar para o passado. Dos versículos de número 8 a 10, nós temos um convite a avaliar a nossa relação com Deus. Nos versículos de número 11 a 12, nós temos um convite a olhar o presente. E por fim, dos versículos 13 a 16, nós temos um convite a viver o futuro. Eu quero detalhar, aprofundar essas divisões que nós encontramos no Salmo de número 81. Como essa família era responsável pelo louvor na casa de Deus, ali em Jerusalém, eles não poderiam começar, e não de outra forma, com um convite à adoração, com um convite a falar, a reconhecer quem é Deus e o que Deus fez e faz em nossas vidas. Você vai ver aqui no versículo de 1 a 5 esse convite e as instruções que o salmista dá para que esse louvor aconteça da forma apropriada. Ele vai dizer: cantem de alegria a Deus nossa força, aclamem ao Deus de Jacó, comecem o louvor, façam ressoar o tamborim, toquem a lira, a harpa melodiosa, toquem a trombeta na lua nova e no dia da lua cheia, no dia da nossa festa, porque este é o decreto de Israel, para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, que ele estabeleceu como José em estatuto perpétuo, quando atacou o Egito. Ali vimos uma língua que não conhecíamos. É interessante a forma que o convite é feito. Primeiramente, o convite é feito para que o nosso coração e a nossa boca estejam em sintonia. Jesus vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. E quando existe uma associação entre o que se sente no coração e o que se fala pela boca, ou o que se canta pela boca, aí você vai ter o casamento perfeito. Por que eu falo isso? Porque eu posso cantar com os lábios e não com o coração. Eu posso adorar a Deus com os lábios e não com o meu coração. Antes de qualquer palavra sair da nossa boca, no nosso coração deve ter a presença do sentimento, do reconhecimento, da gratidão, para que o louvor seja agradável, o louvor seja perfeito diante de Deus. Então ele vai dizer que com alegria louvemos ao Senhor. E a nossa boca, o nosso corpo vai expressar a alegria que temos em reconhecer a bondade, a fidelidade, as misericórdias de Deus que são dispensadas minuto após minuto. Então, nesse sentido, o nosso falar, o nosso sentir, o nosso coração estarão a todos, uníssono, agindo para adorar, bendizer, reconhecer o Deus que faz maravilhas em nossas vidas. Também esse convite à adoração, além de passar pela boca e o coração, é um convite que os instrumentos são convocados. É verdade que nós somos um instrumento, o corpo humano é um instrumento. Quando eu falo, a minha voz é única, a forma que eu coloco a minha palavra, a minha canção, faz de mim um instrumento.
Então, nesse sentido, nós somos um instrumento. Porém, a boa música, ela pode ser expressada por meio de instrumentos. E esse casamento agora do falar com instrumentos cria toda uma ambientação para um louvor especial, a junção do que se canta com o que se toca. E o salmista vai convocar, dizendo: façam soar o tamborim, toquem a lira e a harpa melodiosa, são instrumentos parecidos, lira e harpa. A gente aqui no Ocidente usa muito pouco, mas em Israel era muito comum o uso da lira e da harpa. Davi era um tocador exímio de harpa, portanto, levava ao campo quando cuidava das ovelhas, ele estava ali tocando sua harpa, era alguém que, por meio da música, adorava a Deus. Versículo 3 diz: toquem a trombeta principalmente nas festas da lua nova, da lua cheia. O calendário judaico é um calendário lunar, portanto, as festas mensais em Israel tinham a ver com a lua, quando a lua era nova e quando a lua era cheia, principalmente. E aqui nós encontramos os instrumentos sendo convocados para adoração. E não só isso, os calendários. Por que é que há menção à lua nova e à lua cheia? Porque Deus é um Deus que marca nossas vidas com suas ações. E a gente pode lembrar de dias e de momentos quando Deus nos abençoou, quando Deus nos provou, quando Deus fez uma obra maravilhosa na nossa trajetória e aquela data ficou marcada. E a gente pode voltar na lembrança, na memória e poder celebrar. É isso que acontece com a Santa Ceia. Com o momento do batismo da gente, a gente lembra daquilo que aconteceu no nosso passado, na nossa história, e celebra a Deus com alegria. Mas também, os filhos de Asaf nos convidam a olhar para o passado. E aqui existe algo muito importante, nós precisamos ter cuidado quando olhamos para o passado. O apóstolo Paulo vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, mostrando que tem coisas no nosso passado que eu preciso esquecer, deixar para trás, mas há outras coisas no nosso passado que eu preciso sempre trazer para o meu presente. É aí que entra a memória seletiva, trazer à memória o que me pode dar esperança, e não aquilo que traz amargor, sofrimento, desilusão, tristeza e depressão. Eu tenho que fazer essa seleção para ser curado, ser aliviado nos momentos especiais da nossa vida. E aqui no versículo 6 e 7, ele vai fazer uma menção ao fato do povo, quando vivia escravo ali no Egito, debaixo de grande jugo, de sofrimento, e ali aquele sofrimento foi quebrado pelo poder do libertador, aquele que Deus levantou, Moisés, que é um tipo de Jesus. Jesus vai fazer a mesma coisa conosco, agora não a libertação física apenas, mas uma libertação espiritual, e ele faz lembrar do passado, de como éramos, de como vivíamos, para contrapor, fazer uma interface com o nosso presente, e isso me fará adorar o Senhor quando eu lembro o que eu era, o que eu fazia, o que eu sou e o que eu faço hoje. Olhar o passado tem essa perspectiva de ver que há uma diferença, há algo novo. O salmista vai dizer assim: ele diz, Deus, tirei o peso dos seus ombros, suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. E prossegue: na sua aflição vocês clamaram e eu os livrei. Do esconderijo dos trovões lhes respondi. Aqui tem uma lição toda especial. Quem um dia foi escravo e viveu a grande bênção da libertação que Jesus traz, quando perdoa os nossos pecados, quando nos faz viver uma nova realidade, a gente é possuído por uma profunda gratidão e grande alegria, porque não há mais um peso sobre nós, não há mais um subjugador sobre nós. A nossa realidade é outra. E se a gente pensar um pouco como era a nossa vida antes de Cristo, a gente vai ver que é a mesma dimensão em que o povo estava vivendo no Egito. Era um povo subjugado, havia Faraó sobre ele,
sobre esse povo, dando ordem, fazendo um inferno de vida, trazendo limitações, trazendo angústia, sofrimento, dificuldades de toda ordem, porque é um período de escravidão, é um período de dor, é um período de aflição. E nós, da mesma forma, vivíamos subjugados pela carne e o diabo, as nossas pulsões carnais, as nossas tendências pecaminosas nos dominavam. O diabo nos assediava com tentações, com ciladas, com armadilhas, para nos ver cair, para nos ver escravos de situações, de pessoas, de sentimentos, e nós éramos explorados por ele. Pesos eram colocados sobre os nossos ombros. Por mais que a gente buscasse na diversão, nas várias opções de satisfação, havia tristeza, havia agonia, havia uma carga, um peso que a gente carregava. Ele então, quando nos fez conhecê-lo, nós conhecemos a liberdade que está em Cristo Jesus, e essa liberdade nos fez aliviados, viver com a nova proposta que Deus tem para as nossas vidas. O peso foi tirado das nossas costas, as cargas foram aliviadas de nossas mãos, e agora, clamando a Deus por socorro, entregando a nossa vida a Ele, aconteceu que a resposta de Deus veio e Ele trouxe paz. Ele nos aliviou de todo o peso. Então, quando a gente lê na palavra de Deus, o convite que Jesus faz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, é o que Deus fez com Israel, que estava ali no Egito, livrando do jugo de Faraó. Ele faz isso nos livrando do jugo do pecado e de Satanás, e nos fazendo viver uma nova realidade. Quando eu lembro disso, o meu louvor a Deus se torna potencializado, porque a gente lembra do que Deus fez e não do que nós fizemos. Tudo que nós fizemos era rebelião, era rebeldia contra Deus. Dessa forma, a gente vive para Deus. O versículo 8 a 10 vai dizer que aquele que foi liberto do Egito, do cativeiro, da velha vida sem Cristo, deve assumir um compromisso de relação com Cristo, de tal forma que o nosso viver seja de submissão a Ele, viver por gratidão diante de tudo que Ele fez. E agora eu convido você a ler comigo os versículos de número 8 a 10, quando Deus diz: ouçam, meu povo, as minhas advertências. Se tão somente você me escutasse, ó Israel, não tenha deuses estranhos no seu meio, não se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o Deus, o Senhor, que tirei da terra do Egito. Abra a boca e eu a alimentarei. Aqui está a proposta de Deus para a alegria, para a bênção, para o sucesso. Muitos falam do sucesso e da bênção, mas o sucesso e a bênção têm um caminho. E o caminho passa pela submissão a Deus, passa pelo atender às advertências de Deus, de escutar a Deus, estabelecer um relacionamento de filho e pai, de senhor e servo, de estar na posição de submissão a Deus. E aí me faz lembrar o que Tiago disse, né? Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Alguns gostam de dizer a metade desse versículo, dizendo apenas: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o segredo não é só resistir ao diabo, é sujeitar a Deus. Quem foi liberto por Deus precisa agora viver uma relação com Ele de submissão a Ele. Ouvir as advertências que Deus faz. Eu quero que você pense que quando Deus dá uma ordem, quando Deus diz o que eu tenho que fazer, não é um Deus mal-humorado que quer ser obedecido a toda custa porque Ele quer e Ele exige porque Ele tem um desejo de autossatisfação, de autorrealização ao nos ver obedecê-lo. Não. A bondade de Deus é tão grande que Ele fala o que nós devemos fazer. Para quê? Para o nosso bem.
toda ordem, toda instrução, toda advertência que Deus faz para nós é para que a gente não se desvie do caminho e não se dê mal. Não caminhe em caminhos tortuosos, caminhos que levam a despenhadeiro, caminhos de morte. É para que a gente viva sempre no caminho da vida. É nesse sentido que as advertências de Deus são dadas e são para o nosso bem, para a nossa subsistência, para que a gente possa viver preservado de consequências danosas para o nosso viver. É assim que a gente deve, portanto, viver, nessa relação, porque Ele nos tirou do Egito. Por que eu devo obedecer a Deus? Por que eu tenho que viver numa vida de submissão? Porque Ele pagou um alto preço para me tirar do Egito. Ele fez por mim o que eu não conseguia fazer. Deus, vez após outro, em todo o Velho Testamento e no Novo Testamento, a Santa Ceia é estipulada para que a gente lembre do que Cristo fez por nós para nos libertar do cativeiro infernal, das garras do diabo e nos trazendo para o reino da luz, que é o reino de Cristo. Nesse sentido, quando a gente lembra do que Ele fez, a gente adora. Adora porque não somos mais escravos de Satanás, a gente adora porque agora conhece o Deus verdadeiro e a gente tem razões de sobra quando lembra do que Deus fez por nós e conosco, assim por dizer. Também, em terceiro lugar, nós descobrimos que há um terceiro convite, que é o convite a olhar para o presente. Se somos convidados a olhar para trás, agora, lendo a Bíblia nos versículos 11 e 12 do Salmo 81, o salmista faz uma proposta de olhar para frente, para o momento, para a realidade atual, como se está vivendo. Isso é muito importante. Sempre olhar para o passado de forma positiva, seletiva, não trazendo as amarguras, as tristezas para o nosso presente, mas trazendo as boas memórias. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e a maior esperança está no fato de que Deus um dia me amou e me abençoou e me libertou. E esse Deus quer no meu presente continuar essa relação. Qual o problema? Nós que somos libertados, que temos a liberdade em Cristo Jesus, se não cuidarmos bem, nós vamos viver uma vida de libertinagem. E o que é isso, uma vida de libertinagem? É quando já livres, usamos pretextos para viver uma vida de não submissão a Deus, de não ouvir as advertências de Deus. É por essa razão que o salmista vai dizer, nos versículos 11 e 12, mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me, por isso os entreguei, deixei por conta, Deus está dizendo, das atitudes, das decisões, da rebelião do coração, e Deus deixou por conta, e diz, mas o seu coração obstinado quis fazer o que bem quis, para seguirem os seus próprios planos. É o que a gente chama aqui de libertinagem. Um futuro com escuta ativa é o que Deus quer. Não uma escuta de faz de conta, de ouvir de um lado e sair por o outro lado. Porque nós podemos ouvir e não obedecer, ou ouvir e obedecer. A forma que é colocada a questão é muito interessante e deve sempre nos levar à reflexão. Quando Deus diz assim, mas o meu povo não quis, foi uma atitude pensada e decidida, ele não quis. Deus está falando a todo tempo e a todo momento, mas nós não quisemos seguir, ouvir, obedecer o que Deus quis. É assim que muitas vezes a nossa vida se encontra. É assim que muitas vezes nós estamos. Deus fala e a gente não quer obedecer. Não há uma ignorância, há uma consciência, mas uma atitude obstinada de querer fazer o que eu quero, fazer a minha vontade, buscar a minha realização e autogratificação. E Deus fica em segundo plano. É isso que pode acontecer com aquele que um dia foi liberto.
viveu a liberdade e agora usa a liberdade para libertinagem. Muitos de nós vivem assim. E muitos estão vivendo uma ilusão, porque isso é quase uma escravidão. Usar a liberdade para libertinagem é quase uma escravidão. É como voltar para a escravidão. E se a gente quiser então viver um futuro diferente, a gente tem que ter um escutativo, ouvir a voz de Deus de todo o coração. Um futuro com caminhos novos e não com caminhos obstinados de desobediência, de fazer apenas a nossa vontade. Não, de forma alguma. Nós fomos tirados do Egito para viver uma nova vida, para não ter outros deuses diante de nós. E às vezes o maior Deus que nós temos diante de nós é o nosso orgulho, é a nossa vontade própria. Nós somos senhores de nós mesmos e não é isso que deve ser buscado por nós. Por fim, a quarta divisão natural desse salmo é um convite a viver o futuro. Eu disse que, em primeiro lugar, os filhos de Asaf nos convidam a um louvor, a adoração. Em segundo lugar, ele faz um convite a olhar para o passado de forma positiva, seletiva. Em terceiro lugar, nós somos convidados a olhar para o presente, ver a nossa situação atual. E alguns podem estar vivendo uma vida de afastamento e, portanto, devem voltar para Deus, para a vida da verdadeira liberdade em Cristo Jesus. E, em quarto lugar, nós somos chamados a olhar para o presente, né? O terceiro lugar, olhar para o presente, avaliar isso. E, em quarto lugar, fazer um convite a viver o futuro novo, um futuro diferente. É de resgatar aquilo que está rompido e de ter o arrependimento sendo estabelecido mais uma vez, converter o nosso coração, rasgar as nossas vestes e também os nossos corações, e não só as nossas vestes, e esse futuro diferente, esse futuro novo, voltando a Deus, voltando ao primeiro amor, faz toda a diferença para que a gente possa viver o que Deus planejou para a gente, e não o que a gente planejou para nós. Versículos 13 a 16 propõe, eu vou ler aqui para vocês, 13 a 16, se o meu povo apenas me escutasse. É um lamento de Deus, é alguém que está triste, lamentando a atitude presente do povo, de viver uma vida de autossabotagem, de busca de autogratificação e de distanciamento de Deus. Ele vai dizer, se meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos. Olha o que Deus diz aqui que vai fazer. Com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Deus quer fazer algo, muitas coisas em nossas vidas, e Deus, de alguma forma, se limita por conta da nossa rebeldia, por conta da nossa dureza, por conta da nossa obstinação pecaminosa. E Ele está propondo que a gente faça o que já fizemos algum dia lá atrás. Que a gente volte a viver o que vivemos um dia no nosso primeiro amor. Que as nossas ações sejam de fato ações de amor, de gratidão, de respeito, de honra ao nome de Deus. E a gente faz tudo isso quando ouve e obedece a Deus. Quando entende que as normas, as advertências, os preceitos de Deus são para o nosso bem. Então a gente volta a ter a escuta obediente, a escuta atenciosa, a escuta ativa, para poder viver uma vida dentro do padrão que Deus quer. E esse futuro é um caminho novo, a escolha de abandonar caminhos antigos, caminhos tortuosos. Daí a razão dele dizer claramente que ele quer que o povo siga o seu caminho, o caminho que ele dirige. Foi assim no Egito, quando o povo saiu do Egito, no deserto. Quando Moisés ia à frente, Moisés não escolhia um caminho, Moisés dizia a direção que Deus havia estabelecido de caminhada, e o povo andava em direção ao caminho que Deus havia estipulado.
é o caminho, a rota, a direção a seguir deve ser sempre a rota que Deus estipulou e não o caminho nosso. Daí a razão dele dizer no versículo 13, se Israel seguisse os meus caminhos, porque Deus sabe o resultado de andar o caminho do homem, o caminho da vontade própria. E vai mais, ele vai dizer que nos libertaria de todo ataque, de todo adversário. Às vezes a gente está sofrendo por escolha própria, não é culpa do diabo necessariamente, é culpa das nossas escolhas. O diabo se aproveita quando a gente desobedece, porque a gente, ao desobedecer, dá lugar ao diabo. E quando a gente dá lugar ao diabo, a gente não dá lugar a Deus. Dê lugar a Deus e você vai ver o diabo fugir. De fato é isso que acontece. Então esse caminho de servir, de amar a Deus sobre todas as coisas, deve ser a busca por um caminho novo, um futuro diferente, porque Deus está prometendo que a vitória virá. Quando a gente obedece, quando a gente escuta, quando a gente honra a Deus sobre todas as coisas, os opositores são tirados do nosso caminho, Satanás é colocado de lado, eles se rendem e são castigados. O versículo vai dizer isso nos versículos 15 e 16. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu o satisfaria. Eu gosto muito dessa última parte, porque Deus está dizendo que além de nos libertar do jugo opressor, coisa que ele fez quando a gente se converteu, e a gente deu lugar, distanciou de Deus, ele está dizendo, eu posso fazer de novo na sua vida o que você perdeu. E além de nos libertar do jugo, dos que nos oprimem, daquele que nos trazem sofrimento, ele diz agora que traz o sustento do alto. E fala de trigo e mel. Dois alimentos primordiais. Eu sou apaixonado pelo mel, e gosto de pão, gosto de massa. Então, Deus está falando comigo aqui. Ser sustentado pelo alto, comer o pão que Deus fez e não o pão que o diabo amassou. Tomar o mel que traz doçura à nossa vida, sorriso e esperança. É isso que Deus quer para a minha vida, para a sua vida. Alegria. E quando diz que Deus nos daria o melhor, eu quero fazer uma última aplicação. Mas eu sustentarei Israel com o melhor trigo. Preste atenção ao advérbio, ou melhor, aquilo que está sendo qualificado por Deus, o melhor. O melhor. Às vezes a gente se contenta com migalhas e com o bom, mas Deus quer nos dar o melhor. Não se contente com meia boca, se contente com aquilo que é especial de Deus. E Deus sempre nos dá o melhor trigo, o melhor mel. O melhor trigo e o mel da rocha. Às vezes você vai encontrar nas árvores mel. Mas Deus sabe, e também os apicultores sabem, que quando você tem o mel na rocha, ele fica imune à ação de bactérias, porque a rocha é uma proteção natural. E Deus vai dar o melhor para mim e para você. Que Deus abençoe sua vida, que a meditação do Salmo 81 encontre no seu lugar, no seu coração, um lugar especial. Se você foi liberto por Deus e caiu de novo, esse Salmo está mostrando o caminho de volta. Lembre-se do seu passado, que Deus fez. Olhe para o seu presente e veja o que você precisa melhorar. Olhe de volta para o futuro e se aproxime de Deus com esperança e paz. E se arrependa e se achegue a Deus. E Ele se achegará a você. Deus abençoe sua vida.